Poucos meses após o verão da T-Wave, o músico Chas Bandwick lançou seu primeiro registro como Toro y Moi. Causers of This, que chegou às lojas em janeiro de 2010, apesar de atrasado, se consolidou como um dos discos mais interessantes do gênero que ganhava bastante atenção dos blogs e sites da época, principalmente por sua proposta empoeirada e revisionista de diversos estilos que foram populares nos anos 80, como a produção que era enevoada, submersa, ensolarada e de outros tantos predicados que envolviam de alguma forma comparações com o verão. O registro era na verdade um reflexo da musicalidade absorvida por Chas durante sua infância. Bom, hoje eu tô aqui com o Lucas Cassoli, produtor também do projeto Lohas, que eu sei que é um fã contumaz desse disco. E aí, Lucas, como você tá? Oi, Nick, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí, sempre um prazer ajudar aí, né, nesse podcast muito foda. Mas, além disso, de poder fazer um fanservice de um cara que eu amo muito, então isso é uma oportunidade única. Muito obrigado. Bom, eu quero começar perguntando como você conheceu esse disco? Como ele chegou até você? Cara, esse disco do Toro y Moi, ele é o primeiro, né, dele. Mas ele foi um dos últimos que eu escutei dele. Acho que é um daqueles casos quando você conhece o artista por um disco mais recente, aí você começa você volta a entender pra discografia. Exatamente, da onde que ele veio, né? Tipo, e foi isso, eu conheci o Toro y Moi, tipo, mais pra frente, assim. Ele já tava lançando, ele tava com aquele projeto de música eletrônica Les Sims, e ele tinha aquele What For. Eu acho que é 2014, 2015, por aí. Isso aí, é por aí. E aí, tipo, eu comecei a ir pra trás, né? Mais pra trás, aí Anything in Return, aqueles Underneath the Pine, e aí que eu cheguei no Causers of This. E foi uma surpresa muito louca, porque acho que eu percorri um caminho diferente, então eu meio que entendi da onde que ele veio. Tipo, você meio que reconhece aquela semente criativa lá, tipo, meu, tem tudo aqui, sabe? Tem um pouco de um disco que eu já escutei, você acaba fazendo umas relações. Mas é assim que eu conheci, tipo, foi o primeiro caminho disco foi contrário. o que eu conheci. Que maluco. Exatamente. Isso. Nossa, pra mim, eu conheci ele bem nesse fervo aí da T-Wave, assim, que foi sempre tipo, meu Deus, olha a T-Wave, um negócio super novo, mas ao mesmo tempo super velho e não sei o quê. E aí eu fiquei muito tempo nessa, e acho engraçado que ele foi, tipo, o verão ali da T-Wave foi em 2009, assim. E aí ele demorou um bom tempo ainda pra lançar o disco dele, assim, foi tipo uns 6, 7 meses depois que rolou tudo isso. Ele lança ali em janeiro esse primeiro disco, e eu acho que logo de cara eu não curti tanto, assim, porque a outra galera, ele tava fazendo, tipo, um som bem mais, tipo, veranístico, assim. O Toro y Moi, acho que ele não vai tanto pra isso. Ele tem um rolê mais dele, assim, tem até um rolê, tipo, muito mais de hip hop, soul e outras coisas de outros estilos que Eu concordo. que, tipo, a outra galera não tava fazendo. Na época eu falei, não sei e tal. Mas por fim, Toro y Moi foi o que eu mais gostei no geral, assim, tipo, de todo mundo desse primeiro contato aí com a T-Wave, foi o que eu mais achei legal, assim. Eu acho que uma das coisas fodas que você falou, né? Tipo, esse verão da T-Wave, né? Tem uma entrevista com o Chas Baer, né? Antigo Chas Bandwick, que ele dá uma entrevista pra Red Bull, e ele fala muito desse começo dele, tipo, da carreira e tal, e aí o entrevistador propõe pra ele, fala assim, eu quero que você ranqueie essas 3 expressões que já usaram pra definir o seu som, em ordem da qual você acha mais ridícula. Aí tem a T-Wave, né, que eu acho que talvez seja uma das mais conhecidas. Hypnagogic Pop, que esse é bem soldado. E o outro eu não conhecia, era Glow-Fi. Então, eu lembro disso, isso rolava bastante na época, 2010 ali. Isso pra mim me remete muito a uma memória de Tumblr, sabe? Tipo, eu lembro que eu conhecia muita música pelo Tumblr, e as pessoas reblogavam essa estética T-Wave, que é uma coisa meio, tipo, chapadinha no verão, assim, sabe? Pra mim tem uma coisa que isso é uma semente do que vai virar o Vaporwave, que é bem essa estética meio afundada, meio, tipo, on drugs, assim, sabe? De ser meio atrasado, meio, tipo, cheio de reverb, não sei o que, cheio desses efeitos malucos. E acho que a Vaporwave vai surgir ali pro 2010, 2011 forte. Então acho que uma coisa meio que embreando a outra, assim, sabe? Total. Eu acho que tem muito a ver com gêneros que nasceram na internet. Eu acho Sim. que eles frequentaram, tipo, ambientes virtuais muito parecidos. Então, tipo, o Toro y Moi, o Washed Out,
o Neon Indian também, tipo, são todas meio que esferas virtuais muito parecidas, assim, então eu acho que acaba pegando também referências do Vaporwave, né, e todo aqueles gêneros muito, muito bons, Witch House, C-Punk, e com certeza deve ter um monte, tipo, 4chan adentro que a gente nunca, tipo, não manja. Coisas que só existiram na internet, basicamente, né? Porque tirando o Toromaya e o Washer Out, que se conheciam de verdade, ninguém ali fazia parte de uma cena, tipo Neon India, Memory Tapes, toda essa galera que era dita de uma cena ali se trombavam pela internet no máximo. Então, assim, nunca foi uma cena de verdade, foi só alguma forma dos blogs ali de colocar todo mundo numa patota e lançar junto e falar, tipo, olha só a coisa mais legal que surgiu no momento. Pra mim é muito isso a sensação 10 anos depois, assim. Não, realmente eu acho que é um nome muito, tipo, muito pensado no marketing, assim. Você vende a sensação de nostalgia, de juventude, de drogas, e tipo, porra, T-Wave é um conceito muito, muito bom, assim. E o Causes of This foi lançado ali em 4 de janeiro pelo selo Carpac Records, que era um selo grande pra época, assim, entre os indies era um negócio bastante gigante, assim. Pra época ele ganhou alguns reviews meio mistos, assim, acho que nem todo mundo embarcou logo de cara, pelo menos nesse disco, assim. Inclusive, o jornalista Joe Colley, da Pitchfork, ele fala que ele via o Chess muito mais como um produtor do que como um musicista, assim. Então, ele achava muito mais interessante as camadas e tudo que ele produzia ali do que propriamente a entrada vocal dele. De certa forma, eu acho que faz sentido. A gente vai comentar depois, mas em 2020, ele relançou o disco, mas só com as partes instrumentais, e elas me parecem muito mais legais hoje em dia, assim, tipo, ouvindo agora me fez muito mais sentido esse lado sem a voz do que com. Eu acho que o Causers of This é o primeiro disco dele, e eu acho que é o que eu falei, tipo, eu acho que dá pra perceber, tipo, os elementos que... O embrião das coisas, né? Exatamente, e é muito louco porque, assim, a gente tá falando de uma obra que é muito diversa, assim, o Chess sempre fala, eu não gosto de fazer a mesma coisa toda vez, então, um disco é mais acústico, outro disco é mais focado em house, o outro disco é uma mixtape, tipo, são sempre estéticas muito diferentes. E, no geral, tipo, o Causers of This é o paciente zero, né, tipo, é o marco 1. Sim. É, tipo, o centro da epidemia, tipo, é de lá que tava tudo lá, sabe? Até porque ele é um disco muito diverso em si mesmo, assim. Ele vai pra muita coisa, pra muito lado diferente, assim. Eu acho que isso tem um reflexo direto, tipo, da forma como, a partir de, sei lá, do começo de 2010, assim, começa a ficar, entre aspas, né, acessível para o recorte, né, por favor. Mas começa a ficar muito mais acessível produzir música. E as pessoas têm muito acesso à biblioteca de sample. É só você baixar um vídeo do YouTube, uma coisa do YouTube, então... Ainda mais pensando lá, né, que, tipo, coisas são baratas, sei lá, um Fruit Loops você baixa de graça na época, exatamente. Então, assim, não era um super gasto. Exatamente, e era muito mais fácil procurar músicas, procurar samples, né, e esse primeiro disco, ele é um grande caldeirão que você não sabe onde começa as coisas, nem onde termina. A voz, ela só dá uma direção, parece que ela dá uma conduzida, tipo, ó, vem por aqui, galera, tipo, mais ou menos por aqui. Só que eu acho que esse também foi o grande barato de lançar as faixas instrumentais. Não só desse, como ele lançou do Underneath the Pine, que também Sim. É muito foda. E aí você começa, tipo, pera, vamos tirar a voz aqui, vamos escutar o que tem por dentro. E aí que eu acho que é o grande barato do Toromaya e do Chess como um produtor. Tipo, o cara pensa em tudo, sabe? Ele pensa não só, né, ele é um designer gráfico, né, de formação. Tem alguns documentários muito fodas dele no YouTube, mostrando o processo criativo dele. Então, ele é um cara muito criativo. E isso, poxa, isso tá muito claro quando você escuta as músicas. Tipo, é o jeito como ele não tenta só pegar uma música... Um sample não é necessariamente aquilo que ele tá... Por exemplo, muitas vezes a gente ouve samples de hip-hop, de jazz, né? E você sabe que é um sample de jazz. Tipo, você sabe que aquilo foi sampleado. Uhum. Ele não, ele parece que ele pega e fala assim, não, eu vou pegar um sample e eu quero... fazer ele ser a base do meu timbre. Então, as possibilidades são infinitas, né? E eu acho que esse foi uma das coisas que mais me pegou, como que ele é um cara que pesquisa timbre muito bem. Não são sonoridades, tipo, comuns, não é tipo, o que tá bombando? O que é o indie, padrão do indie? É um Arctic Monkeys? Não, o que é possível? Eu acho que tem muito a ver com esse lado criativo dele, né?
das artes, galera da arte. Até porque se for pegar as entrevistas da época, ele fala que a intenção original dele era lançar esse disco sem voz, assim, tipo, não... Ele colocou a voz depois de tudo já formado, então eu acho que tem isso, assim, como o disco, a obra final já estava pronta, ele só acrescentou mais alguma coisa, eu acho que alguns timbres, algumas coisas assim, algumas frequências se batem quando você tem a voz e quando você limpa isso, é muito mais rico, assim, aparece coisas que estavam lá no fundo, que você fala, tipo, caralho, isso aqui, tipo... Principalmente umas coisas tipo Listens, assim, que é uma música toda cortada, toda esquisita. Acho que ela brilha mais quando tá sem voz, assim. Não sei, ela me parece mais rica tendo menos, sabe? Total, eu acho que é mais fácil de você se perder na música. E acho que essa também é uma das paradas maneiras. Tipo, você meio que deixar, não tentar ficar... Você tenta entender a coisa, mas ao mesmo tempo você deixa, tipo, o Toro y Moi te dar uma tragada pra esse ambiente louco, sei lá. É uma experiência muito maluca escutar Toro y Moi. Bom, vale a pena falar também que esse disco, por ele ser tão diverso e tal, o Chas na época falou que ele era tipo um vislumbre da infância dele. Então, um jovem negro, americano e suburbano, de trazer várias das coisas que ele ouvia ali nos anos 90 e 80 pra esse disco de uma forma muito nova e muito fresca, assim. Eu acho que o que mais chama atenção, né, em todo esse movimento H-Wave, principalmente no disco dele, é o frescor com que ele mistura todas essas coisas, assim. Eu acho que tem exatamente essa parada do barateamento, de se produzir música e de samplear coisas e tudo mais. Mas acho que tem uma parte de criação que é, assim... É uma coisa muito inimaginável, assim. Sei lá, você vai ver ter umas coisas tipo Pose Boutique, coisas muito mais antigas dos anos 90 que tinham essa parada do sample, mas acho que ele leva pra um outro campo, assim, de pegar esses samples e torcer e transformar em outra coisa, outra parada, assim. É isso, o sample, ele é só o primeiro impulso, né, tipo, pra você começar a moldar, tipo, as sonoridades do disco, assim. E eu concordo, cara, eu acho que o barato desse disco ele é um disco muito único dentro da carreira do Tony Moa, eu acho. Tipo, só ele soa desse jeito, né? E essa também sempre foi a intenção do Chas, mas o que é legal é ele ser esse amontoado de coisa. Tipo, o que muita gente, eu acho que nas resenhas da época, falava de ser confuso, de ser uma coisa mal mixada, né? O próprio Chas tem um documentário que ele fala, tipo, no começo a gente começa a fazer isso, né? Tipo, a gente comprime o som, a gente faz esses erros. Só que é aí aí começa aquele debate, né? Tipo, é um erro, mas é uma estética que, tipo, é pautada nessa super compressão, por exemplo, né? E tem muitos momentos do Causer of This que você se sente meio claustrofóbico, né? Tipo, sim, muita coisa acontecendo e tal. E além disso, ele dá essa enxugada no som que fica um negócio muito mais ecoando na tua cabeça, não sei. Então tipo, olha que doido, né? Tipo, é muito mais fácil você experimentar com ferramentas quando fica mais acessível. Então parece que ele tem mais criatividade para... tipo, o que dá para fazer com esses samples, né? Não só usar a célula, tipo, isso aqui, ficar repetindo com uma batida. Então, eu acho que não é exatamente um erro, assim, é ele experimentando, sabe? Tipo, é difícil você, em arte, falar, tipo, isso aqui é errado, sabe? Tipo... Exatamente. Tipo, ele brincando e expandindo o que ele conseguia fazer ou não. E acho que também tem uma coisa que você falou, né? Que esse disco é muito único e tal. E é mesmo, porque nos próximos discos, ele já pensa em uma coisa que é possível de tocar ao vivo, assim. Porque esse primeiro disco, quando ele foi transportar pro ao vivo, que ele falou que curtiu pra caralho, não sei o quê, tocar e tudo mais, era muito difícil, porque como você tinha todas as bases, tudo feito, né, via computador, era difícil você soltar a base e cantar em cima. E aí, se você queria fazer alguma jam ou mudar alguma coisa no meio do caminho, essa parte de transportar isso pro ao vivo era cagado, assim, era estranho. Então, pros próximos discos, ele já pensa numa coisa, mas tipo, batida, vamos de bateria, vamos colocar um teclado ao vivo, não sei o quê. Não era só, tipo, soltar a base e vai cantar, sabe? Sim, eu acho que esse é um bom jeito de ver, tipo, a obra dele, porque ele começa justamente disso, né? Tipo, eu acho que que hoje chama bedroom pop, né? Mas, tipo, o computador dele lá, meio que tentando
dar uma polida nessa sonoridade, o que é que ele tá querendo. E aí que ele começa, tipo, realmente ir e fazer banda e tal. Tanto que, tipo, assim, não, parece cada disco é muito diferente, mas tem entre o segundo e o terceiro, que eu acho que é o Anything in Return, Sim. o Underneath Fine e depois o Anything in Return. Ele fica um tempo nessa sonoridade, tipo, meio psicodélica, meio mais enxuta, né? Então... ele vai quase pra um soul funk, assim, nesse disco, no terceiro de 2013, assim, então... É verdade, ele... É uma coisa, tipo, mais diferente, assim, tipo... Já tem um embrião ali, mas ele tá indo pra outro caminho. Isso que é bacana também, tipo, você não sabe pra onde que vai a obra dele, né? Tipo, você não sabe o que ele vai querer. Por exemplo, ele lançou o último disco dele, eu acho que esse ano, se não me engano. O Mahal. O Mahal, E ele falou que esse disco, ele tava pronto na época que ele compôs um outro, que eu não me lembro agora qual que é. Então, quantos discos esse cara tá produzindo ao mesmo tempo, né? Parece que o Tony Moa é só dá um frame, assim, e você dá uma espiada, assim, tipo, mano, tem muita coisa na cabeça daquele cara. E eu acho foda demais. Foda demais. Outra coisa que vale a pena falar, que você já tocou, né, é que ele é designer de formação, então ele faz todas as capas, todos os clipes e tudo mais. Então, eu acho que é isso, assim, ele tem a visão muito geral da obra dele, do que ele quer, do que ele pretende. Essa eu acho a pior capa dele, na real, mas... Eu acho que de certa forma aponta porque é o disco, assim, que é... Perto das coisas da T-Wave, ele é um tom muito mais abaixo, assim, tipo, digo... Ele não é tão festivo, ele não é tão ensolarado, ele é uma coisa mais, tipo, luz apagadas, fim de tarde. E ele tem esse recorte meio maluco, tem esses filtros meio maluco. Então acho que é isso, assim, casa bem com a proposta do que é o disco. Nossa, eu fui até ver aqui a capa que eu tinha esquecido, essa capa verde, né, esses recortes. É até engraçado o que você falou, né, porque, tipo, você fala o verão da T-Wave, né, que foi um movimento meio universitário, que teve galera de várias faculdades também. Tem uma entrevista, nessa mesma entrevista que eu falei, o Chaz, ele fala um negócio muito foda, que a cidade onde ele cresceu é uma cidade que não tinha nada o que fazer, né? Tipo, era uma cidade universitária que ficava morta no verão, assim, tipo. Então, é muito legal que você falou que, tipo, ele é um disco um pouco mais pra baixo em termos de... mais fechado, sei lá, mais introspectivo, não sei qual a palavra. Não é tão ensolarado, assim, né, digamos. E aí dá pra fazer, você fica pensando, pô, o Chaz, ele encontrar todo mundo no verão, tipo, faculdade, o Who, Summer Vibes, postando foto no Tumblr, nessa época, sabe, que a gente fazia em 2009. O Chaz tava no quarto dele, sabe? E aí eu acho que a capa também tem um pouco a ver com isso, né? Meio um pouquinho mais escura, mais confusa. Ele tava, lá perdido no meio dos sons, nerdão de música. E aí saiu isso, né? Também ele conta que esse disco foi feito após um término de namoro, né? Então... Ih, rapaz. Esse pé na bunda acho que deixa a gente um pouco mais introspectivo, né? Então faz sentido ser um pouco mais pra baixo ali. Deixa o menino sofrer, né? Outra coisa que talvez valha a pena dizer é que ali pra época, muitas das críticas pegavam no pé, assim, de tipo... De ser uma coisa muito nostálgica, de não ter frescor algum e não sei o quê. Mas, puta, eu discordo bastante, assim. Acho que na época talvez eu até pensasse da mesma forma. Exatamente por ler esses veículos e só concordar e falar, meu Deus, é verdade. Mas eu não sei, hoje em dia eu vejo um frescor muito grande em tudo que ele fez ali. Porque é uma mistura muito louca, assim. Ele não pega só coisas do passado. Ali na época ele tá dialogando com, sei lá, muito do hip hop que era feito na época e que seria feito no futuro. Muito da produção dele, acho que despertou essa coisa do faça você mesmo em muita gente do bedroom pop, e não só pra essa coisa meio pop lo-fi, assim, tal, mas pra essa produção semi-eletrônica pra muitas outras coisas. Então, vendo hoje em dia, 10 anos depois, acho que eu discordo bastante dessas primeiras impressões desse disco. Não, total. Eu não sei, eu tenho a impressão que o Tony Moa sempre teve uma coisa que eu acho muito foda, que é uma coisa que eu também vejo no Jamie XX, que é o jeito como ele remodela os samples, né? O jeito como ele não copia, como ele estiliza a coisa. E sempre me parece, quando um produtor faz isso, quando ele dá uma textura, alguma coisa, ele dá uma ressignificada lá na coisa, que é como se ele estivesse ouvindo as coisas na cabeça dele, sabe? E principalmente pelo trampo do Tony Moa ser audiovisual,
acho que fica mais claro ainda, sabe? Ele ouve esse negócio, ele interpreta isso, e aí o que ele traz pro ouvinte é isso, ó, é isso aqui que tá passando na minha cabeça. E é isso, ele como artista, né, multidisciplinar, prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Pô, é aquele filme, né, que tudo ao mesmo tempo, Sim, toda sim. hora, isso aí. Eu acho que seria uma ótima trilha sonora, porque, cara, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ele fala muito, né, das críticas, fala isso é um negócio nostálgico, e, assim, vamos supor, ele era jovem na época, devia ter uns 20 anos. A nostalgia seria o que? A época da escola dele. E aí parece que tipo, ele retoma uma época que você pensa muita coisa ao mesmo tempo, você não sabe o que está acontecendo, mas faz sentido de alguma forma. Então é uma bagunçona, uma baguncinha que faz sentido, assim, de alguma forma. Bom, agora vamos para um momento um pouquinho difícil aqui, que é escolher faixa favorita. Olha, eu provavelmente acho que eu vou de Blessa mesmo, porque Abertura do álbum. Porque exatamente, eu acho que é exatamente por isso, sabe? Tipo, a primeira vez que eu escutei, tipo, é uma música muito boa, uma primeira música muito boa, porque ela introduz assim bem aos poucos, as vozes do Chess estão lá, tipo, principalmente na versão instrumental dá para ver que ainda tá lá, mas usado como instrumento. Então eu acho que é um jeito gradual dele de começar a te chamar pro disco, sabe? Tipo, ó, aqui vai começando aqui um pouco, tal, gradualmente, aí quando você vê, você tá na loucura dele. Então, essa eu acho que é a mais. O que você mais você dá de destaque do disco? Eu acho que Talamak. Essa é boa pra caralho, puta que pariu. Essa aí eu acho que foi não sei se eu acho que aí entra muito da minha experiência nostálgica, né? É aquela época de fantasma, né? Mas a Talamak, ela era acho que é um dos carros-chefes dele, né? Tipo, foi um dos singles. Foi um grande single desse disco, assim. O grande single, né? Então, tipo, ele é meio que... Ele sintetiza uma coisa nostálgica, assim, pra mim, de uma forma, mas eu acho que, de forma geral, todas as músicas são boas, mas essas duas talvez sejam bons. Onde o Chess falou assim, ó, aqui, ó, eu vou concentrar o meu suco de nostalgia, psicodelia, design gráfico e tudo mais. Pra mim, eu gosto muito da dobradinha do Freak Love e Talamak, que elas meio que se juntam, assim, de alguma forma maluca, elas parecem uma música só, em duas partes, assim. E, puta, é muito bom, assim. De fato, a Talamak pra mim é assim, o ponto alto do disco, onde fica, tipo, super dançante, assim. Aí sim eu vejo essa parte da T-Wave, sabe? De tipo, verão, sol, uhul, vamos lá, curtir. Uhum. E, puta, maravilhoso. E acho que outro destaque que eu dou aqui é a Listens, que é a faixa 4. Essa é a mais maluca do disco, assim, é onde ele põe tudo de uma vez e fala, tipo, caralho, não tô entendendo porra nenhuma, ainda mais na versão com voz. Mas, ao mesmo tempo, assim que você entra nesse rolê, assim, na vibe dessa música, fala, tipo, caralho, que foda, não sei o quê. Sabe, é disso, assim, de ter muita coisa acontecendo, mas quando você entra no ritmo, quando você pega o groove, eles falam, tipo, isso aqui é muito legal. Tipo, ele tá muito à frente do tempo dele fazendo isso aqui, sabe? Parece que, tipo, aos poucos ele vai fazendo sentido, assim. Tipo, primeiro você dá uma estranhada e aí você começa, tipo, ver que você começa a enxergar as coisas que tá acontecendo. Tipo, essa relação de ficar, tipo, espantado e depois, tipo, você meio que vai e volta, assim, que meio que deixa você mergulhando no disco, né? Totalmente. Exatamente. Bom, vamos pra parte finaleiras aqui do programa. Vamos dar uma nota e defender o TCC, o porquê da nota. Que nota que você dá pra esse disco? Ai, meu Deus, gente, notas, eu tenho tantos preconceitos com nota, mas eu entendo. Olha, cara, vamos pensar. Eu acho que, em se tratando de a gente analisando o disco agora, tipo, 12 anos depois do lançamento dele, ele não é só um disco que, tipo, passou batido, sabe? Tipo, ele teve certa influência, e principalmente na forma também como o indie se apropriou de certas coisas da eletrônica, assim, começou a fazer menos sentido ter, tipo, esse nome de indie eletrônica, porque o Tony Moa, ele é as duas coisas. Então, eu acho que ele, por si só, ele influenciou bastante gente. Eu daria um 9, assim,
acho que muito provavelmente um 9 para cima, justamente porque, assim, é difícil falar, tipo, porque o trabalho dele não estava ainda maduro, né? E ainda mais tratando em termos de Tori Moa, quando que o trabalho dele não está maduro, né? Parece que são safras diferentes que ele pega, são lugares diferentes, né? Mas eu acho que eu daria uma nota 9, assim, realmente, justamente pelo impacto que ele tem, porque ele quebra barreiras, quebra barreiras, une todos os povos como Nirvana fez. É bem isso mesmo. Cara, eu dou 2 notas, na verdade. Eu vou dar 8 pro primeiro. Eu acho que a voz ali, tipo, principalmente por ser o primeiro disco dele e tudo mais, ele ainda tá muito cru no uso da voz, assim. Eu não digo nem a parte da produção, que eu acho realmente impecável. Tudo que ele faz, ele tem muito propósito e tudo mais. Mas eu acho que a voz dele ainda tá bem limitada, e o jeito que ele usa a voz e tal. Então, pra esse disco eu dou uma nota 8. Já pra versão de 2020, um 9 também, que acho que saindo essa camada de voz a gente consegue ver muito mais coisa e tal. E fora isso, acho que eu concordo tudo com o que você falou, assim, de ser um disco seminal, não só por essa T-Wave que morreu 2 anos depois, que ninguém mais ligava, mas pra como foi apropriado esse jeito de produzir música, assim, de exatamente quebrar a barreira entre o indie e a eletrônica e, enfim. Uhum. Pô, você falou que ninguém mais liga, pô, banda da minha vida, pelo amor de Deus, cara, não menospreze o movimento. Traiu o movimento. Não, mas é verdade, assim, como coesão, como coisa, o negócio morreu. Artistas continuaram, fizeram coisas muito legais, mas acho que da T-Wave mesmo durou 3 anos ali. Isso diz muito da sonoridade, esse negócio de, tipo, juventude, esse negócio de usar drogas e, tipo, é um negócio muito psicodélico, né? Tipo, é um novo... Eu acho muito que é um hippie eletrônico, assim, sabe? Uma coisa muito universitária, juventude, cores fortes, sensações, sei lá. E eu acho que isso tem a ver com isso que você falou, de alguma forma, assim. Sim, e querendo ou não, essa vibe vai ser usada pelo, sei lá, também Impala depois. Mas, enfim, isso é papo pra outro dia. Bom, a gente finaliza por aqui. Cassoli, muito obrigado por esse papo, foi muito legal. Deixa suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Conta mais sobre o seu projeto também, de música. Pô, aí eu fico tímido. Bom, meu Instagram é lucassoli, né, com 2 S e E eu tenho meu projetinho, que eu faço minhas músicas também, tal qual o Chess, no quarto dele, de boinhas, assim, meus beats. Remixei uma música deles. Se alguém quiser conhecer, se quiser ouvir, ou produzir, trocar ideias, @lohas, LOHAS.music. Inclusive, você ouve há muito tempo a música do Cassoli durante nossos programas, porque boa parte das músicas dos BGs que a gente tem vieram do Cassoli, então assim, vocês vão ouvir mesmo sem querer. Grande honra ter minhas trilhas nesse podcast. Monstro sagrado da comunicação. Bom, e eu sou @Nick_Silva e Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com muita antecedência, apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM e tem acesso também ao nosso grupo fechado para assinantes. Até a próxima!